Gente querida do Terror Nadina, quem acompanha o canal, quem é um Nadina, sabe que uma das principais questões que nós abordamos aqui é o relativizar o conceito de terror. Sobrenatural, definição do desconhecido, do assustador, do aterrorizante. Se não sabemos o que é, se nunca estivemos lá, então com certeza é a personificação do mal. Será? Você pensa realmente assim? Se pensa, responda, por favor. Existe algo mais aterrorizante para a existência da espécie humana do que o próprio ser humano? Vá pensando. Enquanto isso, assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Sr. Romário, inicio me apresentando, sou o Adriano e me considero um Nadina por concordar 100% com o que defende o canal. Infelizmente, eu não tenho assim na minha vida um relato, uma experiência, algo, não digo aterrorizante, mas algo que marcou. Eu acho que as maiores aventuras que eu vivi foi tomar uma injeção que doeu, foi uma picada daquelas aranhas que só dão uma irritação, nada mais que isso, ou ser mordido por um cachorro, uma agressão terrível daquele monstro Yorkshire. Não sei se isso eu coloco como infelizmente ou felizmente. Não quero me posicionar como uma vida sem graça, não. Eu quero agradecer uma vida sem riscos. Mas eu queria ajudar o canal. Eu queria sim enviar um relato. Então, já que eu não tenho uma experiência própria, eu resolvi falar sobre uma história que eu ouço desde criança, e de algo que ocorreu na minha região essa que não irei identificar. Falo de uma família normal. Um homem, Nelson, sua esposa Marisa e seu filho Alex. Alex, o filho único, adorado, paparicado, mais pelo pai do que pela mãe. Mas ele vivia dividido. A sua vida não era aquele mundo de fantasia que toda criança merece ter, porque existiam brigas. E por alguma razão, acredito eu que devido ao pai ser grandão, falar alto, ser forte, e a mãe miudinha, pequenininha, Alex sempre colocava a culpa das brigas no pai. E de vez em quando, a coisa fechava. Mas nada tão forte como uma noite que o menino ouviu gritos, foi até a porta do quarto, olhou e não entendia o que falavam. Mas o seu pai pegou a sua mãe e sacudiu. Mas ela parecia um saco de batatas, sem reação, e jogou no sofá. Alex, depois daquela data, começou a ter raiva do pai dele. E começou a perceber que a sua mãe mudou muito. E não tardou, ela anoiteceu e não amanheceu. A sua mãe foi embora de casa para nunca mais voltar. E o que sobrou para Alex diante dessa situação foi uma revolta contra o pai e uma decepção por não compreender por que a mãe o deixou, não o levou com ela. Nelson tocou a sua vida com o filho. Tentava agradá-lo de toda forma, mas Alex sentiu uma repulsa na presença do pai, repulsa essa que só fez crescer com a chegada de Rejane, a nova esposa do pai. Na cabeça de Alex, ainda criança, mas que amadureceu de uma forma rápida demais, pulou etapas e começou a enxergar o mundo à moda dele e tirar as suas conclusões. Aquela coisa, porque na percepção de Alex, aquela coisa, porque Rejane não era uma mulher, era uma coisa que queria ocupar o lugar sagrado de sua mãe, que foi obrigada a fugir de casa devido às agressões do seu pai. Ele odiava aquela casa. E por mais que Nelson e Rejane tentassem agradá-lo, mais revolta ele sentia. Bom,
como nada está tão ruim que não possa piorar, aquele casal harmonioso, apaixonado, teve a chegada da sua filha, Ana Paula, um anjinho de menina. Anjinho para todos, menos para Alex. Ele olhava para aquela menina com repulsa, porque além de tudo era uma intrusa, porque na cabeça dele ele foi relegado a segundo plano, passou o tempo todo não aceitando o carinho que recebia e agora se revoltava porque teve que dividir aquele carinho que ele não valorizava com aquela recém-chegada que ele chamava essa coisa filha daquela coisa. A infância de Alex foi marcada por revolta e por atitudes que, é uma criança. Não, podia ser até uma criança, mas era uma criança maldosa. Pois ele foi flagrado pela menina que trabalhava na casa, na ausência de Rejane e Nelson que saíram para trabalhar, pegando cigarro e queimando os bracinhos de Ana Paula. Era algo absurdo. Psicólogos eram procurados, tentavam de todas as maneiras mostrar que aquela menina, que era toda delicadinha com ele, que ia brincar, era amorosa, corria risco sim. Porque ele, num momento de ódio, poderia até tirar a vida da menina. Era algo absurdo. E sempre a mesma conclusão. Filho, ela é sua irmã. Ela gosta de você. Essa coisa, filha daquela coisa, não é minha irmã. Era um mantra. O tempo passou. O tempo passou. E diante da situação, Nelson e Rejane resolveram não ter mais filhos. Eles se desdobravam, mas não tinha como. Alex odiava aquilo que seria sua família. E ele dizia que queria ir embora. Bom, quando entraram na escola, Alex, como irmão mais velho, que deveria proteger a sua irmã, que a diferença de idade era de 4 anos, ele é o que mais fazia bullying com a menina, que mais ridicularizava e judiava. Se ele pudesse empurrar, tinha dias que Ana Paula chegava em casa machucada. As pessoas perguntavam o que era, dizia, eu caí no recreio. Não. Eram judiações de Alex. O esporte favorito do agora adolescente era fazer sofrer essa coisa filha daquela coisa que roubou o lugar da minha mãe. Era algo perigoso. Só que lógico, Alex no último ano teve que conviver com a ideia de Ana Paula estar se tornando uma moça bonita. Ana Paula desabrochou e Rejane era uma menina bonita. Nelson não era feio. Só que Alex se achava o bichinho da goiaba. Ele já com seus 19 anos, já se formando, e tardiamente, porque ele repetiu alguns anos, via sua irmã de 15 anos, sabe? Seu sonho de consumo dos seus amigos, todo mundo falava na beleza de Ana Paula. Foi quando ela começou a namorar Rafael. Aquele namorinho. E certo dia, sem saber, Alex passa por Ana Paula e dá com o ombro. E ela cai. Quando ela caiu, ela não tinha reação, ela não falava nada em casa, ela queria, sabe, quantas e quantas vezes ela quis dar presente pro irmão, ela quis brincar com o irmão. Poxa, era o irmão dela. Ela não entendia por que aquela rejeição. Só que nesse empurrão, Alex não percebeu que Rafael estava perto e disse, escuta aqui, ô vagabundo sem vergonha. Por que tu não faz isso com alguém do teu tamanho? E o Rafael não era pequeno, não. Quando Alex pensou em se coçar, estava no chão e com a cara desse tamanho. E com um dedo. Tu nunca mais vai fazer qualquer tipo de covardia para tua irmã. Porque não que eu esteja começando a namorar com ela, eu posso até não estar namorando mais.
Mas eu não posso aceitar o que eu estou vendo, seu covarde, seu verme. Batia na cara dele, assim, na frente de todo mundo. Ele se sentiu o último dos caras por não poder reagir. Olha, um homem levar um tapa na cara e não poder reagir. Ele estava quase chorando, como o legítimo bunda mole, ele virou razão de bullying. E todos os que assistiam, já cansados com aquela forma que ele tratava a irmã, estavam tentando consolar a menina, que não entendia por quê. E ele olhava para tudo e disse: eu estou virando piada por causa dessa coisa, filha daquela coisa que não é a minha irmã, era aquela ideia fixa. Quantas e quantas vezes ele planejou matar a Ana Paula. Um absurdo, um absurdo. Ele colocava nela todo o ódio que tinha do pai por ter judiado da mãe dele, obrigando-a a ir embora. E por causa de Rejane, que chegou e ocupou um espaço que não era dela. Só que aí Alex não era mais uma criança, um adolescente, era um homem. E com um ódio dentro dele. Mas é aquela coisa. Ódio. Ódio é veneno. E se você odeia uma pessoa, uma intensidade acima do aceitável, você não está prejudicando aquela pessoa, você está se prejudicando. E Alex, um jovem forte, um jovem com toda a vida pela frente, ao invés de pensar no seu futuro, de cativar as pessoas, concentrava o seu existir num ódio, desmaiou na escola. E os exames constataram uma doença muito grave, em nível acelerado. E ele, para ter uma chance de sobreviver, teria que receber um transplante. Mas não tinha tempo de entrar na fila dos transplantes, precisava ser uma coisa para ontem. O seu pai prontamente fez os testes, não era compatível. Então a única chance seria sua irmã. E Alex na época namorava a Márcia. Márcia era uma boa menina, mas não conseguia entender o ódio que ele sentia da cunhadinha. A cunhadinha era gente boa. Só que Alex recebeu a notícia que teria que pedir para essa coisa, filha daquela coisa que não era sua irmã, o favor era doar a vida para ele. E na verdade, o doador lhe daria uma chance de sobrevida. Pois é, Ana Paula foi ao hospital. E ele, de repente, certo que receberia um não, seria uma humilhação, chegou para ela e teve que engolir o ódio e humildemente pedir. Quando ele pediu, ela deu um sorriso. Ela abraçou aquele cara e simplesmente disse assim: maninho, se eu precisar doar a minha vida para você viver, com certeza eu vou fazer, porque eu te amo, mano. Foi uma cena linda. E durante os exames pré-operatórios, o Alex ficou assim, digamos assim, mais doce, mais próximo da sua irmã. Tanto que Márcia chegou: nossa, que pena, né? Como é a vida. Você precisar passar por tudo isso para entender o quanto a tua irmã é linda, como mulher e como ser humano, e o quanto ela te ama. Ele olhou para Márcia e disse assim: ela não é minha irmã. Essa coisa, filha daquela coisa que Deus, esse demônio que sempre o sacaneou, obrigou a fazer que ele se humilhe e fique fazendo esse teatrinho de gostar dela. Mas depois que ele estiver curado, ela vai saber o quanto ele a odeia. Márcia, quando ouviu aquilo, simplesmente olhou para o namorado e disse: então, faça isso. Continue com seu teatro. Mas continue sozinho, que eu estou indo embora. Alex conseguia afastar a todos. Aí, os trâmites seguiram e veio o resultado. Ana Paula não poderia fazer a doação, porque ela não era compatível. Algo difícil de acontecer entre irmãos. E quem estava ali com ele, na hora do resultado, era o pai. Aí quando os médicos deram a notícia,
Ele surtou, mas surtou, digamos, para dentro. Ele ficou em choque, ele ficou frio, ele ficou gelado. Aquilo era a personificação do ódio, e não tinha nem mais força para externar aquilo que estava dentro dele. Aí o pai tentou consolá-lo, dizendo: filho, nós vamos dar um jeito, vamos encontrar um doador. Ele disse: sai daqui, velho, sem vergonha. Não precisa fingir para mim. Eu sei que você está feliz. Você nunca gostou de mim, você nunca gostou da minha mãe, você expulsou a minha mãe de casa. Você colocou aquela coisa no lugar dela, e naquela coisa nasceu essa coisa que não é a minha irmã. O pai dele, o Nelson, olhou assim. Sabe quando você guarda algo uma vida inteira? Por uma questão de hombridade, por uma questão de achar que deve. Mas chega uma hora que não dá mais, ele olhou para o filho e disse assim: você está certo, Alex. Aquele Alex soou estranho, porque foi a primeira vez que Nelson não o chamou de filho. E o homem continuou: você sempre teve razão. Ana Paula, essa coisa, filha daquela coisa, duas pessoas que sempre te deram carinho e você sempre destratou. Você estava certo. Ana Paula não é sua irmã. Por isso que ela não pode doar, ela não é compatível. Aí ele disse: eu sabia, eu não podia ser irmão dessa coisa. E Nelson disse: você não é irmão dela, porque você não é meu filho, ela é. Alex meio que parou. Como não sou teu filho, pai? Não, você não é meu filho, não. Você é filho daquela mulher que eu dava tudo e mais um pouco que eu podia e que me traía com um dos maiores cafajestes que essa cidade já conheceu. Você é filho daquela mulher que não me respeitou, não respeitou a nossa casa e tinha uma relação paralela com um bandido, um vagabundo, um crápula, que inclusive hoje está preso. Se você quiser conhecer o seu papai, eu marco uma hora na penitenciária. E eu não expulsei aquela mulher da minha casa, da minha vida, em consideração a você. Quando eu soube da traição, eu me revoltei. Porque ela tentava mentir, tentava dizer com aquele choro sem lágrimas que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver. Eu comecei a sacudi-la e dizer: para de mentir, para de mentir. Foi quando eu disse: não é de hoje que eu sei, por isso que eu fiz o teste de DNA. Alex não é o nosso filho, Alex é o seu filho. Foi quando ela parou, olhou assim, riu na minha cara e disse: quer saber? Você tem razão, ele não é seu filho. E é bom a gente terminar com essa farsa, porque eu não aguento mais ter que aturar um homenzinho como você. Foi quando eu a empurrei. Eu vi que você estava ali e presenciou o empurrão. O Alex disse: o senhor está mentindo, isso não é verdade, isso não é verdade, você está mentindo, você não vale nada, você não pode falar isso da minha mãe, você não pode, você não pode. Aí Nelson simplesmente disse: se você quiser acreditar, não quiser acreditar, dane-se. Você nunca ouviu ninguém mesmo, isso aí é problema seu. Cansei de te defender, de te considerar uma vítima, de ser filho daquela mulher. E mesmo assim eu nunca falei nada, porque eu não queria estragar a imagem que você tinha da sua mãe. Eu não queria, e eu errei. Eu protegi alguém que não merece proteção. E sabe por quê que a sua mãezinha não te levou junto? Porque ela saiu da nossa casa naquele dia e foi procurar o cafajeste, dizendo que ela tinha separado de mim
e que queria assumir a relação que tinha com ele. Ele a recebeu de braços abertos. Estava tudo planejado para ela sair da minha vida e levar parte do que eu construí, porque ela nunca fez nada. Aí não demorou muito para aquele pilantra chegar no meu escritório e dizer que veio pegar a parte que lhe cabia por pertencer à sua mulher. Foi quando eu disse que ele podia pegar meu maço de cigarro e meu isqueiro, porque era a única coisa que eu tinha no meu nome, porque tudo que era meu estava no nome do seu avô. Aí, quando aquele farrapo, aquele inseto, descobriu que o golpe tinha dado errado, ele simplesmente encheu a cara da sua mãe de porrada, que ela foi parar num hospital. E sabe quem foi socorrê-la? Fui eu. E quando eu cheguei no hospital, ela me pediu desculpas chorando e pediu que eu não deixasse de faltar nada e que por favor não contasse nada para você. Eu tentei cumprir, senhor Alex, mas eu não vou mais prejudicar pessoas que eu amo, que vale a pena, para proteger uma criatura que puxou igualzinho ao pai. Nelson naquela conversa toda, aquele griteiro todo, ele não havia percebido que no quarto tinha chegado o médico, uma enfermeira, Ana Paula e Rejane. Aí quando ele percebeu, ele disse pro doutor, desculpa, mas eu tinha que falar, não aguentava mais. Esse homem tem que entender o que é vida, mesmo que a vida dele seja curta. Mas ele não pode continuar vivendo, ou até mesmo morrer, acreditando numa mentira e se alimentando de ódio. E saiu. Quando ele saiu, Rejane e Ana Paula ficaram olhando para ele assim. Talvez até numa tentativa de ajudá-lo, ele começou a gritar: o que vocês querem? O que vocês saiam daqui? Suas coisas, vocês estão se divertindo, suas coisas, eu odeio vocês, eu odeio vocês, eu odeio vocês. E elas saíram. Ele ficou tão transtornado que foi, sabe, aplicar um calmante no estado físico dele. Aquilo era muito forte, mas eu não sei até hoje, Sr. Romário, ao ouvir essa história várias vezes, se Nelson agiu certo ou errado. Mas tudo na vida tem limites. Eu só sei que, segundo consta, poucas semanas depois, Alex não resistiu à doença, ou vai saber mais o que, e faleceu. Ele foi embora. Ele foi embora e ninguém hoje sabe se no momento derradeiro, diante da verdade, ele caiu em si e se arrependeu. Mas seja como for, ele teria que seguir o seu caminho, carregar a sua cruz e com certeza muito ódio para administrar, até se tornar alguém que vale a pena uma pessoa dar segundos da sua vida mandando energias positivas. E aí está o resumo dessa história, Sr. Romário. Espero que o considere interessante a ponto de publicá-lo. Se não publicar, eu irei entender. Mas para mim ela foi marcante desde a primeira vez que eu escutei. Ela é conhecida pela maioria esmagadora das pessoas que moram na minha região. Eu acho que ela bate de cheio com os que o senhor costuma mostrar, né? Não tem nada assim de outro mundo, mas tem criaturas do mundo que nós conhecemos que são tão ou mais aterrorizantes. E com o fato de Alex descobrir a verdade já no final da sua vida, encaixa com a sua frase que a vida apronta. Realmente a vida apronta. Pelo lado bom, pelo lado ruim, como saber? Mas eu prefiro encerrar esse relato usando um dito popular: Deus escreve certo por linhas tortas.